Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, e este canal é especializado em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. O atendimento é via Skype e alguns dos meus clientes permitem colocar trechos da sessão aqui no canal do YouTube. Então, vamos lá ver mais esta sessão. Oi, meu nome é Ingrid. A sessão que eu tive com a Cássia foi a 288 e a gente fez essa sessão em julho de 2020. Bom, primeiro de tudo, eu percebi que a sessão que eu tive com a Cássia foi o grande catalisador de mudanças extremas e muito positivas na minha vida. Ou seja, foi o começo de tudo, na verdade. Não é na sessão que as coisas acabam. Na verdade, é onde tudo começa. Depois da sessão com ela, eu imediatamente percebi que a minha conexão com o comando a que eu sirvo, comando Ashtar, melhorou muito. Então, quando eu faço as meditações, as mensagens, as instruções vêm muito claras, se é isso que eu quero, se eu estou aberta a isso. Além disso, eu tinha uma dor de estômago, dor nas costas e muita ansiedade. E isso melhorou muito desde a sessão. E bom, além disso, onde eu senti mais diferença, assim, mais melhora, foi no eu. Foi em mim mesma. No sentido de que muitas lições estão vindo todos os dias. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse evoluindo anos em uma semana. E muitos aspectos meus que eu não conhecia, não estava ciente, estão vindo à tona também para ser curados, para ser integrados. Então, depois que eu faço essa integração, a cura começa a acontecer. Eu fico mais próxima de estar apta a ajudar outras pessoas, a curar outras pessoas. Como o Ashtar falou na minha sessão, a cura começa dentro, né? A gente tem que estar curado para poder curar outras pessoas. Então, eu sinto que eu estou cada vez mais perto disso. Eu ainda não estou lá, ainda tem muito mais a ser aprendido, mas a gente tem que seguir firme e forte. O humano tenta ficar no meio, tenta desclassificar tudo, mas a gente tem que seguir firme e forte, meditando, fazendo a conexão e dentro do nosso propósito, tentar trazer nosso propósito assim, aplicar, né, ele e a nossa missão em tudo, todos os dias, em todas as situações que a gente puder. Bom, eu acredito que é isso. Eu sou muito grata a Cássia, ao trabalho dela, por terem completamente mudado a minha vida em mais maneiras do que eu poderia ter esperado. Chegou o dia. Aleluia. É uma espera, né? O que fazer, não? Espera, né? Você está com 41 anos. Isso, 41. Você conheceu meu trabalho tem quanto tempo? Conheci trabalho faz 2 anos. Eu sou retardatário de 2018 para cá. Isso, isso. Desde o começo do ano passado eu sinto que eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que fazer. Aí, só que esse ano veio mais forte. Esse ano não dá pra não fazer. Você buscou nessa questão, então, também, de saber se tem outra origem, outra linhagem. Isso, tá? Foi. E aí, o que leva você a acreditar que tem outra linhagem? Teve alguma experiência, viu alguma coisa ao longo da vida? Uma experiência direta, não. Não. Só energia, só sensação, mas não o que eu falava, teve uma lembrança de uma experiência direta. Porque pode estar muito tempo na fuga, né? Você sabe disso, né? O humano pode estar na frente, em 41 anos você está pela minha experiência trabalhando com isso, você está numa idade que pode ter tido muitas vidas passadas, ou pode ser que seja essa primeira, já vindo da própria linhagem. Como é uma idade limítrofe, não dá para saber. Se teve vida passada, já houve muitas vidas passadas. É que nesse momento o planeta Terra, ele está num momento onde as pessoas estão se aproximando dessa reconexão por conta da informação
informação também. Lá no passado não haveria essa possibilidade. Então, mas se eu tenho muitas vidas passadas e se eu já formei muito vínculo com os humanos e estou muito densificado, não é todo mundo que está conseguindo fazer essa reconexão nesse momento, que é o que eu falo que são os retardatários. Eu tenho 30 anos de profissão e quase 15 só trabalhando com contato extrafísico de pessoas que têm outra linhagem e tal. Lá no início a coisa era muito fácil, mas no momento planetário, que eu falo sempre que as coisas daqui para frente vão ficar difíceis, não é todo mundo que está conseguindo, mesmo tendo outra linhagem, fazer a reconexão. Por quê? Justamente porque se o humano está muito na frente, é respeitado o tempo do humano, não dá mais para fazer o caminho de volta nesse momento, entendeu? Vai interferir demais na vida do humano, e se você está disposto a desapegar de tudo para voltar para a tua linhagem, às vezes estão exigindo isso. Então, se o humano não está pronto, se vai interferir muito na vida do humano nesse momento, a linhagem prefere deixar quieta, porque enquanto você não tem consciência, você não é cobrado, entendeu? Entendi. Mas se tiver consciência, é a tal da ponte que eu falo que atravessou, olhou para trás, não tem mais ponte. Aí é fazer o fazer e não tem mais jeito. Eu falo que hoje, no momento, se você não acessa e não faz reconexão com a sua linhagem de origem, às vezes é livramento. Porque se ele percebe que vai interferir muito e o humano não está pronto, ele ainda é apegado, uma série de coisas, eles preferem não dar consciência. Tem uns que às vezes até conseguem chegar à linhagem, fica ali na frente e a linhagem fala, você não está pronto, vira as costas e vai embora. Não passa serviço nenhum, porque até saber que tem outra linhagem, de onde eu vim e tal, é bacana. Por que eu tô aqui? Mas e o próximo passo? É o próximo passo que muitos não estão prontos. Tem todo esse momento, e que eu falo que isso é uma coisa factual, que eu tenho que explicar para o cliente como é que a coisa está nesse momento. Entendeu? Então, uns conseguem, outros não têm conseguido. Saber que é de onde eu vim. Mas a hora que você vai desfazer o implante e o acordo, por exemplo, que a maioria está nesse processo, por isso que não lembra, né? Porque isso é uma das coisas, por isso que não lembra e não faz mais acesso. Aí tem que fazer toda essa limpeza, não só no campo do vínculo kármico com os humanos, como também a limpeza do implante, acordo. Por isso que muitos não se lembram, mas tem que ter a consciência também que esses acordos e implantes são feitos na linha de tempo do ser humano, tá? Porque de igual para igual a linhagem não vai fazer isso. Então, normalmente é no campo do humano, porque o humano é fraco, é medroso, e tá, é onde você está aqui, você é de outra linhagem, e não é negócio para nós isso, então vamos tirar você do caminho. E tem que ter a certeza de que no plano do humano, na hora que eu desfaço o acordo do implante, alguma coisa eu vou perder no campo do humano. E via de regra, eles não dizem o que é. Então eu falo, gente, é muita responsabilidade fazer isso aqui. Não é uma coisa simples ali, só ver a linhagem, que bonito, maravilhoso. Então você não teve nenhuma experiência. O normal é ter a experiência em algum momento da vida, mas se tá por aqui muito tempo, já tem acordo implante, tá muito densificado pro lado humano, também a linhagem respeita e não se manifesta em hora nenhuma. Mas a pessoa sente que falta alguma coisa, é da história. Aí vai buscar, né? E naturalmente vai se interessar por esses assuntos. Mesmo assim, não quer dizer que vá conseguir fazer essa reconexão, tá? Tá, não, tudo bem. Bom, e no plano do humano, assim, tem alguma coisa que esteja te bloqueando, atrapalhando, ou que você queira pontuar? Porque do humano não tenho nada assim. Tenho, assim, às vezes muita insegurança, já melhorei bastante, mas às vezes dou esses percalços na insegurança. Antes da faculdade eu fiz engenharia de computação, eu fiz 2 anos, aí não era nada que eu queria, aí eu me formei em publicidade. E virou terapeuta alternativo. Isso. Tomei 2 vezes ayahuasca, mas me foi terrível. É consciente que o uso dessa substância também pode impedir o meu trabalho, né? Não, sim. A sua alimentação, você come de tudo ou tem alguma restrição? Como a minha esposa é celíaca, então geralmente a gente come coisa sem glúten. Eu como muito verde, não estou comendo carne já faz bastante tempo. Tenho uma prima que ela tem uma esquizofrenia. É prima por parte do pai ou da mãe? Por parte de pai. Tá no campo. Essa também é uma das questões porque a hipnose não funciona para todo mundo. Por conta de doenças psicopatológicas congênitas. O que é isso? A doença na ancestralidade, que é hereditário. Uns desenvolvem, outros não, mas o traço tá lá, entendeu? Pode ser que em algumas gerações alguém nem venha com esse traço genético, mas pode ser que outros sim. Então, como é genético e muitos não têm diagnóstico, muito lá atrás, então ninguém tinha diagnóstico, ninguém ia para médico, que é esquisito, é doido, mas ninguém tinha diagnóstico. Essa é uma das causas também, não funciona mais para hipnose. A hipnose, ela só acontece em mente sã. Mas quem tem síndrome do pânico, não vai... Não, síndrome é outra coisa. Uma doença que não advém de doença mental é outra, síndrome é uma doença que cura com remédio, com terapia e tal. A doença mental não tem cura. Agora, a doença psicopatológica congênita é isso. Pode ser uma coisa tênue,
que passa desapercebido. Ao longo da vida, os que têm hereditariedade, que têm no traço, dentro do campo sistêmico, isso pode não desenvolver a doença, mas vai desenvolver algumas estranheiras, quais sejam. A pessoa se sentir, às vezes, perseguida, ver vulto, ouvir vozes, isso, aquilo, que nada tem a ver com coisas da mediunidade, por exemplo, ou muito menos de extraterrestre, não é o modus operandi, mas pode advir dessa questão, entendeu? Por isso que quando eu pergunto aqui, eu não pergunto para saber se a pessoa está tendo um ataque de encosto mediúnico, que não é minha área, e de extraterrestre também não, porque não é o modus operandi. Então, eles não ficariam se obsediando, uma pessoa perseguindo, não é assim que a coisa funciona. Muitas das coisas que são colocadas para extraterrestre precisam ser entendidas, que as coisas não é o modus operandi, vamos dizer assim, deles. Então, a minha pergunta tem o traço psicológico. Eu já sei que se tem uma ancestralidade, alguém na família que já tem um perfil de esquizofrenia, os que vêm lá para frente podem desenvolver tudo, ver coisas, ver isso, ver que se acredita em extraterrestre, pode até ver também. Então é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, entendeu? Entendi. E que se a pessoa tem esses acessos e vê coisa e tal, de repente cai lá no meu canal e fala, não, então eu tenho outra linhagem porque eu passo por tudo isso. E é muito similar, né? Mas às vezes nem tudo que parece é. Então eu sempre gosto de explicar essa parte aí, porque também é um conhecimento para a pessoa. Dentro do plano do humano, o que vai vir para você é aquilo que você está pronto nesse momento para entender, e eu ter uma ação terapêutica. E no caso de outra linhagem, se estiver pronto para dar na sequência, vai rolar também, senão também não acontece. Tem filhos? Não, a gente não quer ter filho. Não quis ou não veio? Não, a gente não quis. Aí depois também a minha esposa teve mioma no útero, teve que tirar útero também. A gente também nunca teve interesse em ter filho. Sigo numa religião, ou eu sou religião, então não. Cresci numa religião católica, mas que quase nunca ia na missa domingo, mas tive que fazer o batizado, comunhão, e parei na comunhão aqui, mas nem quis fazer. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira me dizer pra gente ir pra próxima fase? Falou de imagem, algumas vezes, principalmente esses 2 anos depois comecei a me interessar mais por esse lado extraterrestre. Às vezes eu vejo imagem, ou um extraterrestre mais forte de felino, mas é que eu falei, eu não quero, tô falando isso, eu não quero também, que eu quero ver felino, não. Também isso, a sua vontade, depois que entra no trânsito, você vai entender agora. Você não tem o menor gerenciamento em cima, entendeu? As coisas acontecem. E até porque, por exemplo, ver felino depois de adulto, ou já de conhecimento de causa, para mim já não agrega valor. Né? Porque isso aí já pode ser um monte de coisa, que eu te falei. Pode até ser uma realidade? Pode ser um produto da mente, como eu acabei de falar na questão da hereditariedade? Pode também. Pode ser porque eu me identifico com esses assuntos? Também pode. Pode ser uma holografia, entrante, espírito obsessor se passando por felino? Então, tudo isso pode. No adulto, para mim, já não conta mais, entende? Porque pode ser muita coisa. Tem espírito obsessor que se passa por extraterrestre. Tem muito. E que também estão a serviço dessas linhagens, entendeu? Tem tudo isso. Mas ali, depois que você entra no trânsito, na hora que você vai fazer o acesso, a coisa vem muito rápido, que eu falo. É um download muito rápido em tela mental. Você não tem tempo de gerenciar, pensar ou imaginar qualquer coisa ali em cima. Até porque o passo a passo para entrar no trânsito vai ter uma série de certificações. Você vai entender agora que eu vou explicar. Não é uma coisa simples assim, ou que pode ser eu imaginando, ou alguém, ou a Cássia falando, ou qualquer coisa nesse sentido. O processo é completamente outro. Para quem vai e passou por isso, entende. Às vezes, para quem não consegue, parece uma coisa um pouco surreal. É um processo completamente diferente, que eu falo. Se pelo racional, até hoje você não conseguiu as suas respostas de quando, onde, como e porquê, não será através dessas perguntas pelo racional que você vai conseguir. Não. Então, temos que entrar num outro estado cognitivo para acessar essa parte mais profunda do cérebro, que é o subconsciente. E aqui tudo nós estamos falando tecnicamente, não tem nada a ver com religião, o que a pessoa acredita ou deixa de acreditar. É a parte mais profunda do cérebro, fica na parte de trás, muito escondidinho lá, para trazer para o córtex pré-frontal, precisa de uma volta no consciente e no inconsciente, que é a mente racional do ser humano. E o que é a mente racional? Consciente e inconsciente. É aquilo que te mantém vivo, corre atrás de tudo o tempo inteiro. Toda a informação que está no inconsciente, que é a parte maior do cérebro, foi adquirida pelo consciente. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu acredito, isso,
aquilo e vou enchendo meu HD. Isso não muda o estado de consciência da mente ou aumenta a minha capacidade em hertz. Não vai aumentar. Conhecimento não tira ninguém do lugar. O que tira do lugar é a ação. E para ter ação eu preciso acessar essa mente mais profunda, essa sim, onde estão os registros de todas as minhas existências em qualquer linha de tempo, em qualquer civilização, em qualquer forma, está tudo ali. A biblioteca natural, registro acástico, campo mórfico, nome que queira dar, está tudo ali. Ali é que eu preciso acessar, porque essa mente é que determina a minha vida. Por isso que repete as coisas no campo da hereditariedade. É doença mental, doença física, hereditária, os vínculos e os lixos emocionais, tudo isso vai repetir no campo do humano ou estando humano, não importa. Quem está por aqui, se está aqui muito tempo, está na mesma situação, na mesma sintonia. Então, para mudar a minha vida, eu preciso entender o que está registrado ali, porque senão vai repetir. A terapia vai fazer isso. Mas não tenho como mudar a história sua, a sua experiência. Mas eu tenho como fazer você ver a mesma experiência de maneira favorável a você. E às vezes, praticando a questão da aceitação, do perdão, uma série de coisas que vai fazer toda essa limpeza dos lixos emocionais, das coisas que estão ali. À medida que eu acesso e faço essa modificação, vai reverberar em toda a minha ancestralidade, estando vivo ou morto, não importa, a reencarnação, isso aqui vai dar, de alguma maneira, reverbera no campo para todos. Então é o benefício de você acessar essa memória e fazer essa modificação, tanto no meu trabalho dentro do campo reencarnacionista, lei, causa e efeito, como o campo sistêmico. Então o trabalho ali é feito desse lixo, dessas histórias que estão ali. Tudo que está ali naquele registro é experiência minha? Não. Muita coisa que está nessa mente são experiências adquiridas, ou seja, tudo que eu vejo. E eu sinto essa mente como ela é diferente da mente racional, que tudo filtra, ela não filtra nada. Ela arquiva tudo como sendo história minha. Então, muita bagagem que muita gente vem trazendo na vida e até nessa mesmo, são bagagens completamente que não tem nada a ver com a própria pessoa. Que ela viveu, ou pegou de alguém, ouviu, ou assistiu, indignou, ficou com raiva, ou sentiu, emocionou, pronto, registrou como sendo sua a história e pronto. E aquilo passa a determinar na sua vida, na vida atual. Então, muita coisa, muita faxina, né, precisa ser feita ali para poder entender. E eu falo que vida, no caso de vida passada, viu uma, viu todas. Não precisa fazer 500 vidas passadas. Por quê? No meu trabalho vai vir o combo daquilo que é o principal ou os principais fatores que estão impedindo a sua evolução. É uma coisa que já vem repetindo, é aquilo que eu falei, se não mexer lá vai repetir de novo, vai repetir de novo, vai repetir de novo, uma encarnação para outra eu não regrido, mas eu também posso não avançar e ficar patinando na mesma coisa e repetindo e repetindo e repetindo. Essa que é a dinâmica do meu trabalho, é isso. No caso do contatado, por exemplo, que tem muita vida passada já no planeta Terra, normalmente vai dar lá nos primórdios da civilização. Tá? Sempre é colonização, aquilo é indígena. Para quê? Para mostrar para o contatado que ele está aqui desde o início da civilização e até hoje não cumpriu o que veio cumprir aqui. E aquele sentimento que ele tinha lá, né, normalmente de isolamento, porque a maior parte dos que estão aqui missionários, são missionários, não são voluntários, tem sanção. Ou seja, a própria linhagem em algum momento não estava bom lá, então você vai para aquele sistema inferior para você aprender e colocar a viola no saco e voltar bem miudinho para cá. Então ele vem para ajudar o ser humano, mas ele mesmo, em primeiro lugar. E aí, ao longo da vida, o que ele faz? Ele veio para ajudar o humano, ele vai se isolando. Então, esse sentimento quase que ele traz lá, o princípio da civilização, que via de regra, o local é atacado, uma família morre, então ele está sempre isolado, que é um princípio. E aí ele vai mantendo esse isolamento ao longo da vida, normalmente tem esse sentimento. E eu falo, gente, se você veio aqui para trabalhar justamente esse perfil de rebeldia e também para ajudar o ser humano e não faz isso, não vai dar certo. Tem que encarar, porque trabalhar esse perfil da rebeldia num campo denso como é o planeta Terra é uma tarefa difícil, porque aqui você tem que aprender muito a ser paciente, ter muita compaixão e misericórdia, né? Então, via de regra, é esse o trabalho dos que estão aqui. Eu falo que os grandes missionários, avatares que vêm para fazer uma grande revolução, são poucos. A maioria vem no contexto familiar mesmo, e no campo de ressonância, o trabalho que veio aqui fazer. Normalmente é aí. E muitos fogem da família, vai embora. Aí eu falo assim, eu nem lembro de sonho, nem sonho, quer dizer, nem quero lembrar. Eu tenho outra linhagem, mas eu já gostei muito de ser humano, não quero saber de nada disso aí, entendeu? A linhagem fica tentando trazer a pessoa, empurra pra cá, leva aquele conhecimento aqui, mas o humano vai capando que o autossabotagem fica muito grande. E é também uma das causas aqui que
que às vezes pode dificultar. O inconsciente fala, não, mas pra que eu domino tudo aqui faz tempo? Tá tudo no controle, você quer ir pra essa parte aí mais profunda do cérebro, pra quê? Não, fica aqui mesmo, fica aqui, na zona de conforto, tá ótimo. Tá ruim, mas tá bom. A minha hipnose é sob comando, ou seja, eu tenho que ter comando absoluto sobre sua mente, não tem jeito. Pra conseguir abrir essa caixa preta, que eu falo que as pessoas se distanciaram do subconsciente, não conseguem mais fazer esse caminho, o retorno, que é a mente que liga ao todo, a fonte, enfim, o nome que queira dar, mente da cocriação. E aí não consegue mais fazer isso. E aí precisa de uma ferramenta. Escolheu a hipnose, quem comanda a hipnose é a Cássia, seu cérebro tem que aceitar isso agora. Aceitou, fica simples e fácil. Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Como está agora? Vê o peito e os braços? É feminino. Veste alguma coisa? Tem uma pelugem. Qual que é a cor da pelugem? Branco e castanho. Eu não sei se é pelugem, é um paveno. Tudo bem. Mas não é... É humano, mas é humano. Seguindo o meu roteiro para não perder. Vamos subir para a cabeça agora. Somente a cabeça. No 3 você vai olhar e ver a cabeça, se tem cabelos, como é essa cabeça ainda. Vamos lá, sem ver o rosto. 1, 2, 3. Como está agora? Vê a cabeça? Vejo. Como é essa cabeça? Olhos grandes, mas olhos muito claros, assim, tem cabelo, vamos dizer assim, pelo. Como é o rosto? É um rosto feminino, de uma mulher. Olho grande, azul, nariz pequeno, boca pequena, bonita, suave. Mas não é humano. Não é humano, tem cara de humano, mas não é humano. Agora eu quero que você olhe no olho dela e pergunte, quem é você? Por que você está à minha frente? Aí você entrou em contato direto, você tem que ouvir o que ela vai dizer na tua cabeça, a primeira coisa que vier e responder para mim, em voz. Vem para me guiar. Para te guiar. Guiar para quê? Guiar para o caminho, mostrar a porta. Pergunta para ela, eu tenho outra linhagem? Tem. Tá. Nem ela e nem você pode ir em frente sem o meu comando, senão eu paro, tá bom? Tudo bem, aceito ela como guardiã. Vou contar de 1 até 3, para que venha até você, você não vai para lado nenhum. Venha até você a sua linhagem de origem ou qualquer linhagem que vai manter o contato com você aí. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? Vejo um ser verde, jacaré. Ok. Ele tem cor de olho? Olho de escuro. Pergunta para ele, eu sou da sua linhagem? Pergunta em voz. Como se fosse um técnico. Segue o meu roteiro. Pergunta para ele, eu sou da sua linhagem? Para que não, dá lá para um serviço. Tudo bem. Se não é da minha linhagem, eu tenho algum tipo de acordo com você, alguma coisa nesse sentido? Tenho algum tipo de acordo com você? Sim, um plano, um projeto. Você, para conhecer a sua linhagem de origem, você sabe que tem que desfazer esse plano, esse acordo. Você quer desfazer ou não? Eu quero desfazer esse plano, projeto. Eu desfaço qualquer tipo de acordo, plano, projeto feito com você ou com a sua linhagem em qualquer linha de tempo. E ele? Ele saiu da frente e entregou uma pasta para aquela mulher. Para guardiã. Tá, tudo bem. Pergunta para ela, o que é essa pasta? É o plano? O que é essa pasta? Essa pasta é o plano? O que é essa pasta? É o acordo que foi desfeito. Então, que ela pode já eliminar também. Pode queimar, pode jogar fora, o que ela bem entender fazer. Pode eliminar isso, por favor. Vou contar de 1 até 3 para vir até você a próxima linhagem de contato, que ainda pode ser de acordo, pode ser de implante ou a linhagem original que veio, eu não sei, só vou comandar. 1, 3, como está agora? Vê como é. Eu vejo 3 seres assim, como se fosse um homem, uma mulher e uma criança. Com a pele meio azul clara, cabelos longos. E que cor que é o cabelo? É como um creme, um branco cremoso. Cor do olho? É um olho tão claro que... Olho claro. Tudo bem, não se encante. Quero que você estabeleça o diálogo com um deles no olho e fala, eu sou dessa linhagem? Eu sou da sua linhagem. Ele fala, ele aponta para a guardiã do lado. Aí precisa falar alguma coisa. A pergunta é simples. É ou não é da linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. E você está fazendo o que na minha frente? Vocês estão na linhagem original ou estão holografando para mim? Faz a pergunta. Estão na minha linhagem original ou vocês estão holografando? Uma holografia. Vou contar de 1 até 3 para que eles fiquem na configuração real da linhagem. 1, 3, como está agora? Quem são? Eu vejo um espaço puro cheio de pontos brancos, estrelas brancas. Estão camuflando também. Vou dar o comando novamente para que eles fiquem na linhagem original na sua frente para poder estabelecer o diálogo. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê como é. Eu vejo uns seres bem altos, finos, mais altos. Qual é a cor da pele? É como se fosse um tom quase azul, mas quase branco. E a cor do olho? Grande, azul, claro verde. Eu acho que ainda estão camuflando, mas enfim, pergunta para eles, se eu não sou dessa linhagem, o que vocês estão fazendo aqui na minha frente? Eu não sou dessa linhagem, o que vocês estão fazendo na minha frente? Estão escondendo algo. Eu tenho algum tipo de implante de acordo com a sua linhagem? Só que não, eles estão me escondendo então, ficando camuflando. Eu quero saber a verdade, quero que me seja mostrada a verdade. Eles estão ficando cada dia mais difíceis. Uma coisa mudou, então eu vejo um ser de uma altura normal, tem cabelo sem pelo, nada, como se fosse um grêmio alto. Ok. Bom, se eu tenho algum tipo de acordo ou implante com você, eu vou revogar agora todo e
qualquer tipo de acordo feito com a sua linhagem e peço para que você retire todos os implantes do meu corpo. Se eu tenho algum acordo, implante, qualquer coisa com você, com a sua linhagem, eu peço agora que tudo me seja retirado do agora. Ele retira. O que ele está retirando? Vai falando. E da onde? Uma placa no peito, uma placa como se fosse um computador grande. E na virilha do lado esquerdo. Tem mais uma coisa na nuca. Eu quero que tire essa coisa da nuca. Ele retira. Eu quero que retire todos, não é pra deixar nada. Tirou do olho esquerdo. Tirou tudo? Quero que tire tudo. Ele tirou da minha alça. Foi. Olha. A guardiã tá aí ainda? Tá aqui do meu lado esquerdo. Pergunta para ela se ainda tem implante, se tem acordo com outras linhagens, ou já posso chamar sua linhagem de origem. Ainda tem alguma coisa, implante, um projeto, qualquer coisa no meu campo, eu posso chamar minha linhagem de origem? Pode. Bom, vou contar de 1 até 3 para que venha até você a sua linhagem de origem, mas lembra-se que ainda pode ser camuflagem ou holografia. Tá, vamos lá. 1, 3, como está agora? Percebe alguma presença? A marinha, anfíbia, golfinho. E você se sente bem ao lado? Sinto bem. É presença masculina ou feminina? Masculina. Masculina. Suave. E a cor do olho? É um azul suave. Bom, de qualquer maneira, pergunta para ele, eu sou da sua linhagem? Sou da sua linhagem? Sim. Eu tenho essa linhagem. O que eu estou no planeta Terra estou fazendo? Aprender para nós, trazer informação para nós, dados, pesquisas, projetos para nossa casa. Então tá aqui pesquisando os humanos para levar informação para sua linhagem. Mas a Terra em si. Mais em relação à Terra e não os humanos. Ambiente, né? Qual a minha missão? Isso aqui que vem pela frente para mim, no campo humano. É sair dos buracos que eu mesmo me coloquei, todos esses caminhos escuros que eu me coloquei, esses erros que eu fiz, me libertar. Podem dizer os erros que eu fiz, esses acordos para poder esquecer, como achou que tinha algo melhor, achou que tinha facilidades melhores. Os acordos que você fez em troca de alguma coisa que você queria, quando humano. Isso, tipo, chega disso. Para ele agora, então, sem esses implantes, sem esses acordos, sem essas travas, vai ficar mais fácil para você transitar por aqui? Tem tudo isso aí, esses acordos, essas travas, assim, para ficar mais fácil. O que pode acontecer? O que vai acontecer? Eu vou ver, vou me libertar, vou ver. É a real missão da minha parte, o real relatório que eu preciso dar. Se esses implantes, esses acordos também era a causa das suas inseguranças? Parte dela sim, outra parte é a que eu já trouxe de lá já também me fortalecer aqui, que é uma coisa de mão dupla, né? Mas também você se liberta de tudo isso que você já traz aí, né? Você se fortalece. Se você pode se ver na sua linhagem original? Eu posso me ver na minha linhagem original? Sim, posso. Eu preciso comandar? Vou comandar de 1 até 3 para você se olhar e ver na linhagem original. 1, 2, 3, como está agora, como você se vê. Vejo que nem ele, como anfíbio, golfinho, marinho, humanoide, braço, perna. Alguma coisa mais que você queira saber no campo do humano? Aproveita essa oportunidade. Quero saber quais são o caminho agora, né? O que eu posso fazer, assim, prática, assim, né? O que olhar, ele fala para olhar para o mar, seja olhar para o mar, seja imagens do mar, seja através de fotos, imagens, até as fotos, a imagem já traz, como se fosse o código, já traz uma chave, já traz uma parte de toda essa lembrança, já facilita, muita coisa já facilita, contato, já facilita tudo esse intercâmbio. E aí no lugar onde você vive, é aí mesmo ou tem que ir para algum outro lugar, alguma coisa assim? É aqui mesmo, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que fazer uma mudança. Eu tenho que olhar para o mar, que a mudança em si, é tudo interna, para me colocar em direção a esse campo que eles falam, campo, a essa dimensão, a esse contato maior com essa hierarquia. Então essa orientação, como que vai manter a conexão com você, se é através aí dessa contemplação com o mar, se é através de meditação, se é através de sonho? Como que vai manter a orientação? Como essa conexão vai se manter com você? Através do olhar primeiro e através da meditação principalmente. Meditar, colocar um tempo de meditar à tarde, poucos minutos, mas já vai estar facilitado a partir de agora, já vai estar aberto, já vai estar bem mais claro e mais ativo. E na sua profissão, tá tudo certo? Tem alguma orientação? Na minha profissão tem alguma coisa, tá tudo certo. O novo método vai vir para estar presente, mais consciência, mais amplitude do que eu estou fazendo agora. Perguntar, dando espaço, familiar, conjugal, posso falar que tem uma mudança? Eu perguntei se tinha alguma coisa no campo do humano, você disse que não. Agora faz a pergunta aí que você quer fazer então. Esse campo do humano, pegando toda a estratégia familiar, conjugal, toda essa área, assim, o que posso falar que tem mudança? O que significa? Não que a pessoa está do meu lado, a pessoa certa comigo, temos todo um caminho em conjunto. Ela tem outra linhagem? Pergunta. Ela tem outra linhagem?
Não, tá nesse propósito junto. Tá? Se tem alguma coisa que ele possa falar, possa me mostrar, possa me dizer. Ele mostra a minha família, outras pessoas, outros seres da minha família, né? Aliás. Bom, cumprimos o nosso propósito, que era conhecer a linhagem e ter as orientações no plano do humano. Diz para ele se ele tem mais alguma coisa para te dizer, para a gente poder fazer o caminho de volta. Peço se tem alguma coisa que você para me dizer, alguma coisa para mostrar para mim. Só me diz para eu seguir em frente, para ter fé no meu próprio processo, no meu próprio despertar, na minha própria energia que está vindo presente a partir de agora, para permanecer presente nesse processo. Então eu queria perguntar qual a parte dessa, eu vejo uma felina que ficou como guardiã nesse processo. Costuma ser um anfitrião, normal, acontece normal. Então é isso. Mas é normal o felino vir no amparo, principalmente quando tem acordo do implante, porque essa turma ainda camuflando muito, holografando muito, ela fica na sustentação ali, entendeu? Para que eles não te enganem. A reconexão foi feita, se despeça deles, se despeça e agradeça também a felina. Obrigado, eu agradeço profundamente toda essa comunicação, todo esse trabalho de limpeza, de proteção, tanto vocês e minha família, quanto a felina que está do meu lado, eu agradeço. Eu também agradeço por ter ido sob meu comando, obrigado pela confiança e vamos fazer o caminho de volta. Vou contar de 5 para 1, você vai voltar ao seu corpo físico, à realidade atual e não vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1. Gostou? Fez sentido? Gostei, jamais imaginar. Não dá para imaginar, né? Não ia ter como imaginar que seja essa linhagem. Pois é. O fim, não sei. É que eu falei, não tem como ter nenhum tipo de comando ali. E olha que você entrou em contato direto, aquilo que eu falei, a coisa tá tão urgente que os retardatários nem tá mais importando vida passada. Já vai direto para os finalmente, ainda mais que você não tem filhos nem nada. É aquilo que eu falei, provavelmente pode ser que seja essa encarnação só mesmo, ou se teve anterior, foi tudo mais ou menos nessa base, não formou vínculo, e agora também de novo não te deram a oportunidade de ter filho, que ela é humana, criaria, começaria tudo de novo. Sim. E você já está pronto para cumprir o que veio fazer aqui, nesse momento, e certamente vai aprender muita coisa e vai voltar para casa e cumprir a sua missão aqui. Quando você, afinal, você agradeceu, ele fez aquele, não sei, ele fez um som, tipo um golfinho, mas seria agradecimento na linguagem dele, tá? Eu não sei se é isso, mas aquele som de golfinho, seria um agradecimento, mas na linguagem. É muito lindo, é uma linhagem maravilhosa. Então, os anfíbios, eles têm um movimento muito grande em relação à questão do mar mesmo. Sim. Eles trabalham na questão da despoluição para poder esse planeta ainda respirar, né? Tem uma atuação muito grande e tem muitas plataformas subaquáticas até aqui mesmo, onde eles operam, que não é o seu caso, porque cada um tem especificamente um trabalho, mas eles trabalham em equipes grandes, em laboratórios grandes, fazendo projeto de novas algas, coisas para limpar, porque a água tem muita radioatividade atômica por conta dos tsunamis que aconteceram no Japão e as usinas que ele tem atômica lá por conta dos abalos sísmicos diários do Japão, todas elas têm vazamento, vai direto para o mar. Então eles trabalham muito nesse campo para que não chegue a todo mundo, não contamine os oceanos todos, os peixes e tudo. Eles têm um trabalho muito impressionante nessa questão, entendeu? E os movimentos de abalos sísmicos no planeta de modo geral, eles vão se acelerar um pouquinho, então tudo que é coisa ruim vai pro mar, né? Então se segure. Os aquáticos é que vão ter que trabalhar para tentar manter o equilíbrio, porque as coisas na Terra, mesmo falando especificamente, literalmente da Terra, não vai ficar muito bom, né? Então, é um trabalho árduo. Eu falei que é por isso que eu acho que vem dando muito ser aquático. Mas, enfim, é muito bonito, né? Um trabalho muito bonito mesmo. Fico bem feliz de que ainda tá dando tempo dos retardatários acordar, né? Porque uma coisa é ter outra linhagem, outra coisa é estar consciente da linhagem. Muda completamente, você vai ver daqui pra frente, tudo na sua vida, né? Eu entendi também que aquelas imagens que eu vi de felino, né, como ele está tentando empurrar. Sabe? Os felinos são os que estão na linha de frente aqui no planeta. Eles são os únicos que conseguem combater o reptiliano, eles são de igual para igual. Também vieram para cá, também enganado por eles. E formaram uma parceria em algum momento, mas que o felino achou que era para uma coisa e foi para outra. Então os felinos também estão querendo ir embora, mas para ir embora eles têm que arrumar toda a casa que eles ajudaram a bagunçar. Então eles
Tudo aqui é felino. Felino e Então reptiliano. não só porque são tudo bonzinho, né? Não, eles são tão bélicos quanto, né, os reptilianos. Eles são os únicos que vão poder bater de frente. E a ordem da fonte é essa, né? Vocês foram aí para arrumar. Não arrumaram, agora arruma a casa. Antes de voltar, tem que arrumar. Então, tudo que é parada tá os felinos. Eles têm que arrumar o que eles ajudaram a desarrumar. Né? Não, eles são do bem, né? Mas em algum momento se deixou levar pelo canto da sereia, assim como o ser humano também, né? Mesma coisa. Né? Com certeza. O ser humano também entrou na vibe do reptiliano e vai. Agora quer sair dessa sintonia do reptiliano para entrar na sintonia do Grey, que é criador e criatura. Ele já não quer saber mais de ficar por aqui, porque já tá muita gente para não dar conta, eles não gostam de trabalho. E o Grey, que hoje já é alto, loiro, azul, não sei o que, já camufla desse jeito, eles hoje já não são mais clones, já são uma linhagem, que hibridizou com várias outras linhagens e tem a linhagem. Então virou criador e criatura, e sempre nos universos afora eles vão disputando a conquista. E aqui também. São os novos conquistadores. Não é por acaso que a hibridização feita de humano com eles que deu os orientais, principalmente os chineses, hoje é terço da população do planeta e que vai dominar tudo, né? Então, é a linhagem deles, né? Dentro da tecnologia, da frieza, do controle. É assim que é. E é esse plano que vem pela frente. Se eles vão conseguir, é outra coisa. Que existe tudo que comanda tudo isso aí. Mas enquanto o ser humano vai nessa livre-arbítrio, livre escolha, a fonte vai falando, então vai vendo essa experiência. Depois você me fala se gosta ou não, aí eu dou um jeito. Mas vai deixar passar pela experiência, porque é esse caminho que o ser humano que escolheu, né? Sim, e o forte é a camuflagem, tudo, né? Que estão fazendo. É o que eu venho colocando lá no canal a respeito do Se você tem um monte por aí. Sim. E todo mundo falando que é bonzinho, que isso, que é aquilo, que agora, isso, aquilo. Eu falei, então, tá bom, vai deixando entrar. Depois não chora. E com aquela imagem feia que eles tinham, eles não iam ganhar terreno aqui. Porque aqui o ser humano acha que todo ser bonzinho é azul, lindo, olho azul, maravilhoso, né? É assim que eles estão holografando. E a pessoa vai, né? Que beleza, que bonzinho. E vai todo mundo. Eles vão se passar por luz, né? Vão criar o mesmo canto da sereia do reptiliano, passando por bonzinho, por luz, olha, estamos aqui e tal. E é que eu falo, uma das sessões que poucas eu coloco dessa linhagem, até porque eles me procuram muito pouco, eles são antenados e tal. Porque eu perguntei pro Grey, ele falou, não, mas nós somos bons. Eu falei, mas bom para quem? Bom para nós, é claro. Você percebeu que, mesmo tendo uma linhagem anfíbia, que é maravilhosa, mas você percebeu que o interesse é sempre da linhagem? Sim. Não tem nada a ver com o planeta Terra nem com os humanos. E os humanos ficam achando que a salvação vem de extraterrestre. A salvação está no humano, que é uma linhagem também da fonte. E a fonte, escuta, você também pode tomar conta do seu planeta, pega as rédeas no comando. Não, ele fica passando. Por isso que esses acordos acontecem. O que tu falou agora foi bem forte, os humanos não percebem que os humanos é uma linhagem. Exatamente. E que é manipulado ou por um lado da força ou por lado da força. Mas o menos interessante aí é o humano. Verdade. Ninguém se interessa, entende? Até porque não é uma linhagem interessante, uma linhagem hierarquicamente ou menos evoluída. Quem vai se interessar? Ninguém vai se interessar. É uma anomalia. Então eles vêm para pesquisar a Terra é um planeta que todas as linhagens estão de olho, fica de olho, porque ela é rica em tudo, em mineral, em água, em uma série de coisas que eles têm interesse e vêm para estudar, né, para saber aprimorar a própria espécie, uma série de coisas, principalmente os aquáticos. A Terra é o quê? Mais de 70% água, então tem campo melhor, mas é sempre interesse próprio. Sim, o humano, tudo bem, mas a gente é mais evoluído, se eu puder ajudar o humano, fazer alguma coisa pelo humano, tudo bem, mas não é a característica principal. É isso que o ser humano tem que entender, que está na mão dele e que ele tem toda a força da própria linhagem e que é uma linhagem primordial feita pela fonte original e que ele consegue virar essa chave, mas tá difícil. Quando fica esperando a salvação, o salvador da pátria, é difícil. O que acaba outorgando ou delegando para a força política de cada região esse papel. Aí, e esse povo, tá tudo, só segue um comando, que é o governo oculto, dos interesses da organização que está na ponta lá da pirâmide. Por quê? Porque o ser humano não acorda. O problema todo está no ser humano. Ele se acha menor. Sim, ele acha que precisa de um messias, né? De um líder, de qualquer coisa. Do messias, um líder ou do extraterrestre, agora não precisa de nada disso. O dia que descobrir a própria força, que eu falo, talvez sozinho não consiga, mas se a gente se juntar num propósito,
a gente consiga, né, fazer essa virada. Esse é Assim. meu empenho a vida inteira aqui. Com certeza. Acordar essa massa crítica aí para poder fazer essa virada. Mas não é fácil, não. A gente vai fazendo e vamos vendo o que dá. Porque eu falo que eu tenho outra linhagem, mas eu estou aqui para trabalhar para os humanos, para fazer com que eles acordem. Esse é o meu objetivo e a minha única função. E a única missão. Tá fazendo. Tá bom. Eu tô tentando. Mas eu também só posso acordar. Agora, fazer pela pessoa não tem como, né? Não tem como. Eu sou só a ferramenta. Pode colocar lá então, sem te identificar em algum momento? Pode. Tá. Grande abraço pra você. Eu Tudo de bom agradeço. na sua vida, viu, querido? Eu agradeço muito. Realmente não tem como criar com a cabeça. Bom. Você vai ver por esses dias aí, as confirmações vão ficando mais fortes, viu? Obrigadão, Cássio. Agradeço profundamente. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.